Sabe, investir no Brasil é um jogo de altas apostas, principalmente com a taxa de juros que a gente tem. Mas o que realmente define quem ganha não é a grana, e sim a ordem das coisas. Hoje a gente vai desvendar qual é a sequência certa para construir riqueza de verdade, passo a passo. E olha, tem uma frase do Dave Ramsey que é perfeita para isso. Ela diz: você não precisa de mais dinheiro, você precisa de ordem. Isso resume o maior obstáculo financeiro no Brasil hoje. É uma ideia que parece simples, né? Mas que quando a gente entende de verdade, muda completamente o jogo. Vamos imaginar uma cena bem comum. Uma pessoa jovem, super empolgada, acorda e compra umas ações, já pensando lá na frente. Só que horas depois chega a fatura do cartão de crédito. E como não dá para pagar o valor total, o que acontece? Paga o mínimo. O contraste aqui é brutal. De um lado, um ganho potencial de 12%. Do outro, um custo garantido de 435%. Matematicamente, isso é um verdadeiro desastre. E essa é a sensação. É como correr numa esteira e ter alguém puxando uma corda para trás. A pessoa sua, se esforça, mas simplesmente não sai do lugar. Todo aquele esforço para avançar com os investimentos é totalmente cancelado pela força esmagadora dos juros da dívida. É a mais pura autossabotagem financeira. Então, para a gente conseguir sair dessa esteira, aqui está o nosso roteiro. Primeiro vamos entender por que a ordem é o mais importante. Depois, a gente vê a matemática que empobrece. Na sequência, por que a gente cai nessas armadilhas para então chegar no guia passo a passo da riqueza. E por fim, a mentalidade que separa quem tem sucesso de quem não tem. Vamos lá, primeiro ponto. É fundamental entender uma coisa. Essa situação do cartão contra as ações não é um erro isolado de uma pessoa ou outra, não. Isso é um fenômeno nacional. É uma ilusão que muita gente vive. E os números estão aí para provar. Quase 8 em cada 10 famílias brasileiras têm dívidas. Ao mesmo tempo, a gente vê a Bolsa de Valores batendo recorde atrás de recorde de investidores pessoa física. Então, tem milhões de pessoas investindo enquanto pagam juros absurdos. É uma contradição perigosíssima. Essa frase aqui, ela é dura, mas ela é necessária. Ela quebra essa ilusão. Porque, sabe, ver o patrimônio crescendo ali no aplicativo da corretora dá uma sensação boa, uma falsa sensação de progresso. Mas se as dívidas estão crescendo muito mais rápido do outro lado, a pessoa não está investindo. Ela está só alimentando um hobby que custa caro, enquanto a casa financeira dela está pegando fogo. Agora, a matemática. Vamos ver na ponta do lápis por que esse comportamento é tão destrutivo, especialmente no contexto do Brasil. Os números não mentem e, nesse caso, eles gritam. Olha só o impacto visual disso. De um lado, um retorno super otimista de 12% ao ano na bolsa. Do outro, uma dívida garantida de 435% ao ano. É simples. Não existe investimento legal que seja consistente, que consiga cobrir um rombo desses. É uma batalha que já começa perdida. E aqui está o ponto crucial. O erro de investir antes de quitar dívidas caras acontece no mundo todo. Só que as consequências no Brasil são, nossa, exponencialmente piores. A analogia da direção é perfeita. Cometer o mesmo erro em ambientes diferentes tem resultados totalmente distintos. No Brasil, esse erro não custa só um pouco. Ele enterra a vida financeira de uma pessoa. Bom, a gente já viu o que e o quanto custa. Agora, vamos tentar entender o porquê. Por que tanta gente boa cai nessa armadilha? As razões quase nunca são lógicas. Elas são, na verdade, comportamentais. São basicamente 3 grandes gatilhos. Primeiro, a influência digital, que só mostra o palco, os melhores momentos e cria uma pressão para pular etapas. Segundo, a impaciência, essa vontade de achar um atalho, de ficar rico rápido, em vez de construir um patrimônio sólido. E por último, um conteúdo que viraliza é sempre sobre o ganho explosivo, nunca sobre a disciplina, que é meio chata de organizar as finanças. O comportamento da gente é moldado pelo que a gente consome. Mas chega de falar do problema, vamos focar na solução. A partir de agora, a gente vai ver um guia prático, um passo a passo, para construir riqueza de verdade, colocando as coisas na ordem certa. Esse aqui é o mapa do tesouro. Repara só. Investir em ações, que é a parte que todo mundo quer fazer primeiro, é o passo 4, não é o passo 1. Antes disso, tem toda uma fundação sólida para ser construída, e a gente vai detalhar cada um desses degraus. Para começar o primeiro passo, uma pergunta bem direta. Se a principal fonte de renda de alguém parasse, tipo hoje, por quanto tempo essa pessoa conseguiria pagar as contas? A resposta para essa pergunta mostra o tamanho da urgência de ter uma reserva de emergência.
A reserva é o alicerce de tudo. A meta é ter o equivalente a 6 meses do custo de vida guardado num lugar seguro e que dê para resgatar fácil, como um CDB de liquidez diária ou o Tesouro Selic. E a regra de ouro: esse dinheiro não é para aproveitar uma oportunidade na bolsa, é para quando a vida testa de verdade. Com a reserva pronta e as dívidas caras quitadas, aí sim o próximo passo é a renda fixa. No Brasil, com os juros altos, ignorar a renda fixa é basicamente ignorar dinheiro fácil e garantido. Essa regra dos 50% traz previsibilidade e paz de espírito, duas coisas que a renda variável simplesmente não oferece. E aqui a gente vê o conceito na prática. Mesmo numa carteira mais conservadora, a base, a maior parte nesse caso, 60%, é renda fixa. Isso garante que mesmo que a bolsa caia, o núcleo do patrimônio está lá, seguro e rendendo de forma previsível. Agora vamos olhar uma carteira mais arrojada. E veja que mesmo aqui, a renda fixa ainda representa uma fatia enorme de 40%. Moral da história: no Brasil, até o investidor mais tolerante ao risco precisa dessa âncora de segurança. É simplesmente a jogada mais inteligente a se fazer. E agora a gente chega na conclusão. Depois de toda a técnica, de toda a estratégia, no fim do dia, tudo se resume a uma escolha de mentalidade. É uma batalha interna entre duas forças opostas. E ninguém disse isso melhor do que Warren Buffett. O mercado é uma máquina de transferir dinheiro do impaciente para o paciente. Construir riqueza não tem a ver com ser mais inteligente ou mais sortudo. Tem a ver com ter disciplina, temperamento e, acima de tudo, paciência para seguir a ordem certa. Então, a mensagem central de toda essa análise é essa: o sucesso financeiro não vem de uma grande tacada de sorte. Ele vem de pequenas decisões corretas que são repetidas com consistência por muitos e muitos anos. É o autocontrole que separa quem chega lá do resto. E a gente termina com essa reflexão. Os dados mostram o caminho que a maioria segue, que é o caminho da estatística. Seguir a ordem, ser paciente e ter disciplina, esse é o caminho da exceção. A escolha de qual caminho trilhar, bom, essa é individual.